Estamos de volta e agora é a hora do quadro especial Viva a Cultura. A gente vai ver qual clipe musical a nossa equipe preparou para esse domingo. E como já é tradição, vamos assistir a mensagem especial do Arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta. É a hora do quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. 26º domingo do tempo comum, mês da Bíblia, que estamos chegando ao final. Nós sabemos que a palavra de Deus sempre nos acompanha cada dia, cada momento, cada instante. Mas temos um mês especial para aprofundarmos a palavra de Deus e hoje é o dia da Bíblia, ou o dia da palavra de Deus. Ou seja, porque sabemos que a Igreja do Brasil colocou o mês de setembro como o mês da Bíblia, porque coincide com o dia 30, segunda-feira agora, dia de São Jerônimo, aquele que traduziu, que comentou, que aprofundou a Escritura Sagrada e trouxe um pouco dos originais para a língua popular da época, os textos bíblicos. Portanto, domingo da Bíblia, dia da Palavra de Deus, nós pensamos como é que nós temos vivido, temos acolhido a Palavra do Senhor. Neste ano, o texto que nós sugerimos, que ele sugeriu, para que nós aprofundássemos e conhecêssemos um pouco melhor, foi o livro de Ezequiel. Tem um texto base da CNBB, né, que tem como lema: porém, em vós, meu espírito, e vivereis. Ezequiel 37:14. Esperamos que tenham lido o texto todo, tenham lido comentários sobre o livro de Ezequiel, conhecido um pouco melhor o livro bíblico, que é um pouco essa finalidade. Além de termos sempre, né, a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de nós procurarmos cada vez melhor também vivenciarmos, né, e colocarmos em prática a palavra do Senhor, mas também conhecer também toda a questão geográfica, literária, ocasional dos livros bíblicos que fazem parte um pouco para que nós possamos aprofundá-los também nesse aspecto histórico. Também recordamos que hoje os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel são celebrados noutra data, né, porque realmente hoje é o domingo, embora nas igrejas, né, ou dioceses que os têm como padroeiros, né, celebram também solenemente os arcanjos, ou um dos arcanjos, nesse dia de hoje, não é? E lembrar também que o domingo da Bíblia nos faz pensar sobre a importância de nós, não só na liturgia das missas, dos sacramentos em geral na igreja, mas também de multiplicarmos a presença da igreja junto às pessoas, ou nas pequenas comunidades, ou nos círculos bíblicos, procurando fazer uma lectio divina, a leitura, a meditação, a oração, contemplação, para podermos passar a ação, a atividade, a ação da pessoa que vai se deixando conduzir pela palavra de Deus. Por isso é importante aproveitar esse mês de setembro, mês da Bíblia, e hoje, domingo da Bíblia ou da palavra de Deus, para multiplicar as nossas comunidades também, né, aos nossos círculos bíblicos, pelo menos, ou outro tipo de encontro que leve a ter a palavra de Deus no centro da nossa vida e da nossa reflexão. Mas hoje também, último domingo de setembro, o Papa Francisco transferiu justamente o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Havia um Dia do Migrante e o Dia do Refugiado. Ele juntou numa única data, estamos no 110º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que acontece sempre no último domingo de setembro, no mundo inteiro. E o tema do Papa neste ano é Deus caminha com o seu povo. Estamos às vésperas do mais um sínodo, ou seja, no próximo mês de outubro, teremos o sínodo dos bispos sobre a questão da igreja sinodal, mas o Papa recorda um pouco isso, né? E da mesma forma, questão do sínodo, né, é possível ver nos migrantes do nosso tempo, como aliás aos de todas as épocas, uma imagem viva do povo de Deus em caminho rumo à pátria eterna. As suas viagens de esperança lembram-nos que a cidade a que pertencemos está nos céus, de onde certamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Pois o Papa também escreveu uma oração para esse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Um trecho diz assim: Deus, Pai onipotente, somos a vossa igreja peregrina, a caminho do reino dos céus.
Habitamos cada qual na própria pátria, como se fôssemos estrangeiros. Cada região estrangeira é a nossa pátria, e contudo cada pátria é para nós terra estrangeira. Vivemos na terra, mas temos nossa cidadania no céu. Não nos deixeis tornar patrões da porção do mundo, que nos deste como habitação temporária. Ajudai-nos a não cessar jamais de caminhar, juntamente com os nossos irmãos e irmãs migrantes, rumo à habitação eterna que vós nos preparastes. Abri os nossos olhos e o nosso coração para que cada encontro com quem está necessitado se torne um encontro com Deus, com Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e Salvador. Portanto, dia do migrante e do refugiado, 110º dia do migrante e refugiado, Deus caminha com o seu povo, é o tema. Então, no Brasil, Dia Nacional da Bíblia, da Palavra de Deus. No mundo, Dia do Migrante e Refugiado. Duas comemorações que nos fazem pensar sobre a nossa caminhada, para que nós possamos, levados pela Palavra de Deus, caminharmos rumo à eternidade, junto ao Senhor, mas também sabendo que temos aqui a nossa casa comum, também com aqueles que, devido às várias situações, deixam suas terras, seus lares, para habitar em outros locais. Porém, meus irmãos e irmãs, nesse domingo, a Palavra de Deus nos coloca alguns aspectos importantes, principalmente com relação à nossa unidade entre nós. A primeira parte do Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala que João foi reclamar para Jesus: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Resposta de Jesus: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E depois, meus irmãos e irmãs, na leitura do livro dos Números, primeira leitura desse domingo, fala que o Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés, retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu a 70 anciãos. É assim que repousou sobre ele o espírito, puseram-se a profetizar. Mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava Eldad e o outro Medad. O espírito repousou sobre eles igualmente, e que não estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Logo foram contar para Moisés que os 2 estavam profetizando no acampamento. E aí o Josué mandou dizer assim: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. E Moisés respondeu: tem ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. No Antigo Testamento, vemos aí a reclamação de Josué com relação a Moisés, que 2 que não estavam no acampamento acabaram profetizando, não estavam na tenda, mas sim no acampamento. E no Evangelho, também os apóstolos reclamaram com Jesus, tinha 2 expulsando demônios em nome de Jesus, mas eram da turma deles. Quem não está contra mim é a meu favor, disse Jesus Cristo. Portanto, a leitura do Evangelho, essa primeira parte do Evangelho, a leitura do Antigo Testamento de hoje nos fala, meus irmãos e irmãs, sobre essa comunhão entre nós, essa nossa unidade. Fazer o bem, andar pelos caminhos do Senhor, procurar ajudar as pessoas a caminharem bem. Eis aí justamente o nosso grande desafio. E, ao mesmo tempo, saber valorizar, meus irmãos e irmãs, a cada pessoa, a cada situação, valorizá-las para que elas possam continuar fazendo o bem. E não há quem fale em nome de Cristo, vai se pois ser contra Cristo. Portanto, uma palavra que nos fala de comunhão, de unidade, de fraternidade e de valorização um do outro. É aquele que, nesse aspecto, tanto a leitura aqui dos Números como do Evangelho de hoje, estão bem claros para nós, meus irmãos e irmãs. Que muitas vezes acontece isso em nossas comunidades. As pessoas começam a ser proibidas de fazer, de agir, de atuar, por várias questões, embora possam ter o dom e o carisma para isso.
tanto quem participa, como também de poder até fazer na sociedade o bem, mesmo não sendo nosso, ou seja, não sendo da nossa comunidade. Então, são situações que nos fazem pensar sobre a importância de valorizar cada situação e levar as pessoas a experimentarem justamente que, fazendo o bem em nome do Senhor, está construindo um mundo mais justo e mais humano e mais fraterno. Pensemos bem, meus irmãos e irmãs, em nossos preconceitos, nossas divisões, nossas separações, nossas exclusividades. Ou seja, só pode fazer quem está aqui, quem está não pode fazer as coisas, não é? Não pode alguém utilizar, digamos, um texto nosso, enfim, tantas coisas mais que existem na questão tanto do culto aos santos, como também dos textos bíblicos, do trabalho social. Quantas situações que existem que nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a valorizar, de tal maneira que todos possam andar pelos caminhos do Senhor. Além disso, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui a segunda parte do Evangelho, fala da gente ser também radical, no bom sentido, de sabermos renunciar às coisas para andar pelo caminho do Senhor. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho não te leva a pecar, arranca-o. Ou seja, é melhor tudo isso do que ser jogado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, se nós procurarmos saber buscar o Senhor e saber realmente cortar situações que nos levam a pecar, a errar. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, uma ocasião. Quer dizer que na comparação concreta é bastante dura, né? Olho, mão, pé, mas sentido de realmente ver para todos nós que é necessário que nós saibamos também buscar o Senhor e cortar situações que nos devem a fazer o mal, a ser intolerantes, a fazer o pecado, ou seja, pedir ao Senhor essa graça, esse dom, para assim vivermos cada vez melhor. E, por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura, a carta de São Tiago, não é? Que fala um pouco das injustiças. São Tiago é muito claro com relação a isso. Pessoas que cometem injustiça contra os outros e se tentam se enriquecer com os outros e esquece um pouco que um dia vai prestar contas. Ou seja, vossa riqueza está apodrecendo, vossas roupas estão carcomidas pelas traças, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, como se fosse possível enferrujar ouro e prata. E a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Não é? Ou seja, a comparação é bastante dura. Ferrujar prata e ouro também sinta a vossa vida. Amontoastes tesouros nos últimos dias, vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixais de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós viveste luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e assim assassinastes, né? E ele não resiste a vós. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante da palavra de Deus que nos fala de nós não colocarmos obstáculo para que as pessoas possam conviver na fraternidade, depois de sermos bastante radicais na decisão, o terceiro aspecto da liturgia desse domingo é justamente que nós sejamos um pouco mais justos socialmente, porque clama aos céus as injustiças, nós de acumular coisas sem precisar, enquanto falta o necessário na vida do outro. 3 temas interessantes e importantes desse domingo, meus irmãos e irmãs, entre outros, que pudéssemos ter também, né? Que nesse último domingo, né, do mês de setembro, mês da Bíblia, buscamos sempre alimento na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e como consequência, vivamos intensamente e com alegria a vida cristã, colocando em prática a palavra de Deus, testemunhando que em Jesus Cristo encontramos a vida, a salvação e a libertação. Por isso nós sabemos valorizar os outros também, os outros carismas, ao mesmo tempo radicalmente colocamos nossa opção por Jesus Cristo, e nisso também sabemos conviver na fraternidade, partilhando aquilo que temos, sendo justos para com aqueles que colaboram conosco e não sendo injustos
em cima dos outros e aumentando os bens para ficarem enferrujando até o ouro e a prata. Participe da missa, meus irmãos e irmãs, nesse dia da Bíblia, busque no alimento da palavra de Deus, acolha o Senhor na sua própria vida e leve as pessoas também cada vez mais a buscar o Senhor. E que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelas palavras, Dom Orani, e aproveito para agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma excelente semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau!